cada dia que se passa, fica mais evidente que vivemos no tempo do fim. Em meio a tanta insensibilidade e violência, um governo cheio de corrupção e iniquidade, que a cada dia mais se posiciona contra os princípios da santa lei de Deus. Como povo peculiar e representantes de Jeová, surge uma questão: qual deve ser a nossa posição quanto à política do governo deste mundo? Sobre este tema, estudaremos agora. Vamos iniciar o nosso estudo lendo primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 14. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Que texto maravilhoso e confortador. Entre nós, o povo que professa ser o povo de Deus, mas muitas das vezes na prática está longe disso. Às vezes pegamos alguns temas da palavra de Deus e tentamos entendê-las com a nossa sabedoria humana. E o fim é que entendemos as coisas de Deus como se fossem loucura. Mas quando comparamos as coisas de Deus de forma espiritual, porque elas se discernem espiritualmente, nós podemos então entender a maravilha e a harmonia que há na palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre este tema, que é a nossa posição com relação à política do mundo. Lembrando que, para muitos, nós somos fundamentalistas, nós somos extremistas, nós somos fanáticos. Mas o importante não é a visão que os homens que têm o espírito do mundo têm de nós, mas a forma como o nosso Pai Celestial se agrada pelos nossos princípios. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que maravilha! Todos os que morreram na fé tinham essa confiança de que eles eram estrangeiros aqui neste mundo e que a pátria deles não é aqui, e sim a celestial. Por isso eles não visavam as coisas do mundo, e sim as coisas espirituais.
que é o que nós vamos tratar, um assunto muito sério nesse dia, nesse estudo agora. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que cidade futura que é essa, meus irmãos e minhas irmãs? Será que nós, hoje, também buscamos essa cidade futura, assim como os nossos irmãos da fé no passado buscaram? Espero que sim. Espero que essa seja também a nossa busca constante todos os dias. Quanto ao mundo, dirão os cristãos: não nos intrometeremos na política. Dirão decididamente: somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidadania é de cima. Que maravilha esse texto aqui citado por nossa irmã Ellen White. Ela chegou a essa compreensão, como muitos no passado que morreram e também chegaram a essa conclusão, que neste mundo somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidadania é de cima. Agora, quanto ao mundo, aquele que realmente é cristão, que entendeu os princípios ensinados pelo Messias, dirão: não nos intrometeremos na política. Quais os motivos, quais as razões por se tomar essa decisão? Vamos meditar nessas seguintes perguntas. Como cristãos, devemos ter participação na política? Devemos votar e participar na eleição dos candidatos? Podemos nós nos elegermos em alguma candidatura política? E como remanescente povo peculiar, qual deve ser nossa posição? Este é um tema sério, é um tema importante, mas será que nós temos luz o suficiente para tomar uma posição definida com relação a este tema? Nós veremos um resumo sobre este estudo nos textos a seguir. Se você ainda não fez uma oração, convidamos você a pausar esse vídeo, se prostrar diante do nosso eterno Criador, para que o seu Espírito nos guie no entendimento da sua vontade. Jesus, ele nos ensina que ele prometeu para nós uma morada celestial. E é lá que se encontra a nossa verdadeira pátria. Aqui nós somos apenas estrangeiros e peregrinos. Irmãos, estamos aqui apenas de passagem. É por isso que nós não devemos nos envolver com as coisas deste mundo, para que a nossa mente não fique fixada nas coisas do mundo. E como o Valmir disse, é um tema de controvérsia, porque nós estamos remando contra a maré do mundo ao tocar nesse assunto. Porque muitos dentre nossos queridos irmãos não têm uma posição firme no assim diz o Senhor. E como podemos agradar a Deus se nós não fazemos a sua vontade? Então, quando nós decidimos gravar esse vídeo, nós sabemos que muitos irmãos não vão concordar com o que nós estamos falando. Mas, irmãos, ore, deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Porque o que nós estamos falando aqui não é das nossas palavras, não é os nossos pensamentos e as nossas ideias, mas sim o que o assim diz o Senhor. Então, não fique com raiva de nós, não brigue conosco, brigue com o Senhor, lute com o Senhor, para que o Senhor possa esclarecer na sua mente e também na nossa, qual que é a verdadeira vontade dele. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus:
Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus deixou muito claro para Pilatos que o interesse dele não era o governo deste mundo. Irmãos, que esse também seja o pensamento dos seguidores do Messias. O meu reino não é daqui. Por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais. Ele ocupava no mundo o lugar de cabeça do grande reino espiritual para cujo estabelecimento aqui viera, o reino da justiça. Seus ensinos tornaram claros os princípios enobrecedores, santificadores que regem seu reino. Mostrou que a justiça, misericórdia e amor são as forças dominantes no reino de Jeová. Mais de uma vez, Cristo foi solicitado a entrar em questões políticas, mas ele se recusava a interferir em assuntos temporais. E nós, como cristãos, será que nós, ao sermos solicitados a interferir ou a nos envolvermos, participarmos em questões políticas do governo deste mundo, qual será a nossa posição? Nós vemos aqui, temos o exemplo de Cristo, que ele recusava-se a interferir nessas questões. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Não quis aceitar o trono terrestre. O governo sobre que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Será que hoje está sendo diferente? Nosso governo está sendo diferente do tempo de Cristo? Continuando. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo, conservou-se afastado dos governos terrestres. Que exemplo, gente! Que exemplo, meus irmãos! Mesmo vivendo numa época em que o governo era opressivo, era cruel, era injusto, Cristo de maneira nenhuma atacou nem o governo e nem os inimigos da nação. E nos deixou esse exemplo. Esse é o maior exemplo que nós poderíamos ter, o exemplo do Messias. O texto ainda continua dizendo: não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Veja, irmãos, às vezes, até mesmo em nós, às vezes surge aquela vontade de interferir em questões políticas ou sair na rua para buscar justiça ou fazer um protesto referente ao governo ou às injustiças deste mundo. Mas será que de fato cabe a nós interferir ou achar que nós de fato solucionaremos esses problemas? Jesus chegou à conclusão que isso não era a solução para esse tipo de problema. Ele viu que isso não era a solução para o problema, tanto que ele não se interferiu nesses assuntos. Ele poderia sim, ele tinha
uma influência suficiente para poder puxar um protesto contra os governos na época. Jesus, ele tinha uma fama que na época as pessoas ficavam atraídas com a fama que Jesus tinha. Ele poderia sim, ele tinha influência suficiente, mas ele não usou essa influência que ele tinha para isso. Ele usou a influência dele para chamar as pessoas para Deus e não para poder resolver os problemas da nação. Não que ele não se condoesse, que ele se entristecesse pela miséria do homem, pela injustiça, pela opressão. Ele se condoía muito mais do que nós podemos imaginar. Mas ele sabia que o remédio não residia em interferir em questões políticas ou procurar uma revolução. O remédio seria muito mais profundo e era para trazer esse remédio, o verdadeiro remédio, que ele veio aqui a este mundo.